Olá meus amigos, Ricardo Vitória, sucesso na área para mais um vídeo simples, rápido e descomplicado como deve ser. O vídeo não pode passar de 7 minutos, 8, talvez 10 no máximo, tudo bem? Já se inscreveram, são inscritos, ativa notificações, deixa um comentário e dá uma dica aí do que vocês gostariam do vídeo que eu gravasse para vocês, tudo bem? Nossa audiência está aumentando, agradeço a todos vocês aí, tudo bem? Bom, aqui nós estamos falando de um sistema de arrefecimento de veículo pesado, onde eu tenho um radiador, 2 ventiladores, tá? Esse ventilador pode ser um ventilador viscoso, né? 3 conexões, reservatório de expansão, um motor. O motor aí compreende como bloco e cabeçote. Válvula termostática, esse cara aqui, válvula termostática, intercambiador de calor, é um trocador de calor, 7, camisa a gente pode chamar de cilindro, né? Bomba d'água e filtro de água. Filtro de água vai filtrar a água, é óbvio, né? Bom, a bomba d'água não é tão óbvio assim, a bomba d'água não é para bombear essa água, ela gera uma vazão. Repetindo, gera uma vazão, tá? Intercambiador de calor, alguma coisa talvez que vocês não tenham aí tão familiarizado, é um trocador de temperatura. Ele troca calor, tá certo? Válvula termostática, alguns já sabem, ele retém esse líquido no cabeçote no bloco, até que esse líquido, né, por movimentação dessa bomba, aqueça e aí eu faça em todos os cilindros que eu tenha a mesma temperatura e esse processo de aquecimento seja mais intenso, tá? Por que o motor tem que trabalhar quente, Ricardo? Porque todo o diesel, tá? Ele vai entrar numa camisa onde vai estar no ambiente quente. Por quê? Porque o processo de queima desse diesel vai ser total, tudo bem? Beleza? Então, o que acontece? O motor tem que estar quente, beleza? Bom, aqui eu tenho um ventilador que quando o motor chega numa temperatura, quando essa válvula termostática se abre, esse líquido chega até aqui e aí ele vai aquecendo, e como ele está uma vazão pela bomba, esse líquido ele vai descendo, tá certo? Empurrado por esse líquido quente que está entrando lá em cima, e aí ele vai o que? Trocar a temperatura aqui. Tá? Então, a gente pode dizer então que esse líquido ele transporta essa temperatura? Sim, esse líquido ele transporta essa temperatura porque ele está o quê? Ele está sendo envolvido aí tanto no bloco quanto no cilindro e no cabeçote. E aí ele leva essa temperatura consigo para trocar, no caso aqui, para esse trocador de calor que é o radiador, tudo bem? Reservatório de expansão, ele faz parte de um sistema selado. Antigamente, aí no tempo aí de vocês, mais velho que eu, né? 51 anos, a gente via, por exemplo, uma mangueira na parte mais alta aqui da tampa, né? Tinha um pescocinho aqui, tinha tampa e tinha uma mangueira. Eu te levava o nome de ladrão, o pessoal mais antigo vai lembrar. Então, volta e meia, caminhoneiro, né? O pessoal que viajava, a carreta parava no posto de combustível para colocar água. Olha que interessante, gente. A tecnologia sempre teve no processo desse funcionamento. Então, era perdido água, tá? De arrefecimento. Eu estou dizendo água, tá? E aí, o motorista ele pegava água da torneira e colocava no motor. Você entende o que acontecia nesse processo? Hoje não. Hoje esse conhecimento é bem intrínseco com relação a aditivo no radiador. Então eu tenho o líquido de arrefecimento composto por água destilada com aditivo à base de etileno glicol, tá certo? E aí ele fica recirculando, ele é um tanque de expansão, onde gera uma temperatura alta, ele se expande, esse líquido se torna um vapor, ele se condensa e ele reabastece o sistema. Tá claro? Tudo bem? Qualquer coisa, dá um toque aí, vamos funcionar aqui o sistema. Aí, olha só. Ó, aqui eu tenho um termômetro, então, veja que está em fase de aquecimento, ele vai aquecer aqui a válvula, veja que ela começou a se abrir, uma
uma fatia é ótimo, uma parte dessa água, tá certo? Desse líquido, perdão, ele vai para o radiador, tá vendo? Ó? Vai para o radiador, a temperatura ó, vem aqui e ele recompleta também o sistema. Veja que a troca no radiador já está acontecendo, tá vendo? Ó, veja que interessante. A válvula abriu totalmente, ele não mais está circulando para a bomba, está indo para o radiador. Líquido vermelho, a temperatura já está chegando, olha lá, no topo, né? E aí ele toca a temperatura. Tá vendo? Ele troca a temperatura. E aí você fala assim, Ricardo, qual é a temperatura do motor? Depende de motor para motor, tá certo? A capacidade volumétrica de todo um sistema, a quantidade de cera específica numa válvula termostática. Hoje as válvulas termostáticas de veículos aí de alta performance já são válvulas termostática elétrica, amigo, tá certo? Bom, e olha lá, e aí a temperatura chega num grau alto, e aí, ó, esse ventilador liga. Esse ventilador liga e faz o que, Ricardo? Esse ventilador faz transpassar, tá? Ó, vai mostrar aqui, ó. Ele faz transpassar, tá? Ele puxa para varar a parte da frente, transpassar para dentro do radiador. Tá vendo? Ó? Ou seja, ele não está empurrando o ar no ventilador, não. Ele está puxando de fora e resfria, tá certo? Abaixa a temperatura e a temperatura cai, e é assim que é feita a troca. Então veja, gente, presta atenção, uma coisa super importante, né? Isso aqui é um sistema. Qualquer coisa em algum componente, testa-se e analisa-se todos os componentes, tá claro? É importante que faça teste no sistema, teste de pressão da tampa, teste de pressão do sistema, está funcionando todo esse ventilador, né? Dá uma olhada se há vazamentos, substituir esse filtro, examinar a válvula termostática para você entregar o motor do caminhão para o cliente. Tá claro isso? Eu espero que tenham gostado. Curte aí, por favor, dá uma moral no canal, tá bom? Sucesso! Tchau!